Olá, meu nome é Joy Erin, sou da Nigéria, sou cidadã americana, mas vivi na Nigéria de 1 a 12 anos de idade. Aos 13 anos, imigramos para os Estados Unidos. Antes de vir para cá, viver na Nigéria era bem interessante, porque lá a cultura valoriza muito os homens, e as mulheres acabam sendo desvalorizadas. Por muito tempo, eu não tinha um senso de valor como mulher. O único futuro que eu tinha em mente era me tornar esposa de alguém, ter filhos, e isso seria tudo. Viver na Nigéria sendo mulher é muito difícil, pois as perspectivas são muito limitadas. Então, um dia, eu me mudei da vila onde morava, em Boe State, para a cidade, para viver com minha irmã mais velha. O marido dela era um homem muito rico, que viajava frequentemente para Londres, Estados Unidos e outros lugares fora da África. Em uma de suas viagens, ele trouxe para casa o videoclipe de Madonna, a cantora americana. Naquele momento, ela estava no auge da carreira, no topo das paradas. Quando ele chegou, teve muitas visitas em casa, e ele colocou o videoclipe para todos assistirem. Após as visitas saírem, fiquei sozinha e estava arrumando a sala, quando olhei para a TV e comecei a assistir ao vídeo. Eu pensei, uau, que legal, essa mulher é incrível. Ver a forma como ela era adorada, como as pessoas a amavam e como ela viajava de cidade em cidade, de país em país. Eu nunca tinha visto uma mulher ser tratada daquela maneira. Normalmente, as mulheres na Nigéria são vistas como coadjuvantes. Você é só a esposa de alguém e seu nome nem é relevante. Mas ali estava aquela cantora, adorada por todos, e eu fiquei completamente fascinada. Enquanto assistia, algo começou a falar ao meu espírito. Joy, isso pode ser você. Você pode ser adorada assim, amada assim, pode viajar de um país para outro. Mesmo ela sendo uma mulher branca, aquilo parecia possível até para uma garota africana, para uma mulher negra. Eu fiquei completamente hipnotizada pela tela, como se algo estivesse me prendendo ali. E foi naquele momento, com cerca de 8 ou 9 anos de idade, que o sonho de me tornar uma celebridade, uma estrela do entretenimento, nasceu em mim. A partir daquele dia, todos os meus esforços passaram a ser focados em alcançar aquilo que eu vi no videoclipe. Queria ser como Madonna, uma celebridade. Alguns anos se passaram e minha irmã, que morava comigo, junto com seu marido muito rico, decidiu levar toda a família para os Estados Unidos de férias. Eu fui junto, e quando chegamos lá, minha irmã decidiu que não voltaria mais para a Nigéria. Ela adorou os Estados Unidos, especialmente pela vida melhor que via para as mulheres, e acreditava que seria uma boa oportunidade para todos. O marido dela não gostou da ideia, pois ele só havia levado a família para as férias, mas ela decidiu ficar, e isso gerou problemas no casamento deles. Mesmo assim, ela ficou aqui comigo e com os filhos dela. Pouco tempo depois, fui registrada em uma escola de ensino médio e minha vida nos Estados Unidos começou. No ensino médio, percebi que estava cada vez mais envolvida com tudo relacionado ao entretenimento. Aulas de drama, música, canto. Eu me apaixonava por tudo isso. Mesmo sendo boa nos estudos e tendo boas notas, sempre que algo relacionado ao entretenimento surgia, eu me destacava. Durante o ensino médio, me envolvi ainda mais com o drama e o coral. E logo após a escola, decidi ir com tudo em busca do meu sonho. Na época, artistas como Beyoncé e o grupo Destiny's Child, além de rappers como Lil Kim, estavam em alta e eram apresentados como modelos a serem seguidos. Eu via essas celebridades nas capas de revistas e sonhava em um dia estar nas mesmas revistas como elas. Então, logo após o ensino médio, decidi seguir minha carreira de música a tempo integral. Nessa época, minha irmã, que estava ficando mais envolvida com a igreja, decidiu retornar para a Nigéria e se reconciliar com o marido. Ela ouviu o evangelho e decidiu viver uma vida mais dedicada a Cristo. Ela me disse que íamos voltar juntas, mas eu sabia que se voltasse para a Nigéria, meu sonho nunca se realizaria. Eu sabia o quanto as mulheres eram tratadas de forma inferior lá e que eu não conseguiria ser a celebridade que eu via na TV. Então, disse que não voltaria. Na época, eu tinha 16 anos e ela me questionou como eu conseguiria ficar nos Estados Unidos sozinha. Foi então que ouvi uma voz no meu coração dizendo para eu não ir, e eu sabia que essa era a vontade de Deus. Então, eu disse para minha irmã que não voltaria e que faria o possível para permanecer aqui. Ela deixou comigo a passagem de volta e, em seguida, ela e as crianças venderam a casa e tudo o que tinham e retornaram para a Nigéria.
Eu fiquei morando com amigos até que consegui que um deles assinasse o contrato de aluguel de um apartamento em nome dele, já que eu era muito jovem para assinar por conta própria. A partir daí, comecei a perseguir minha carreira na música. Eu me conectei com um produtor americano chamado Tony Moe, que havia trabalhado com o Destiny's Child, e comecei a trabalhar com ele e com outras 2 meninas africanas. Formamos um grupo chamado African Most Wanted. Então, as 3 de nós estávamos trabalhando com esse produtor que havia trabalhado com o Destiny's Child, e estávamos começando a ganhar visibilidade. As pessoas em Houston começaram a perceber a gente. Estávamos abrindo shows em casas noturnas. Lembro que na época, o Shampoo estava em alta. Ele era um artista muito popular e abrimos shows para ele. Estávamos fazendo muitas coisas e ganhando reconhecimento. Mas antes que eu percebesse, as 2 outras meninas do grupo se meteram em problemas. Uma delas teve que voltar para a África e a outra engravidou, então acabou saindo do grupo. E eu fiquei sozinha. Eu não me sentia talentosa o suficiente para seguir carreira solo. Mas o produtor, o Tony Moe, acreditava muito em mim. Ele me incentivava, dizendo: "Joy, você consegue, você consegue." Eu dizia a ele: "Tony, eu não tenho talento." As outras meninas, uma sabia cantar, outra tinha outras habilidades. E ele sempre me respondia: "Não, você consegue sim." Então ele começou a me treinar. Tony Moe, o produtor, trabalhou com o Destiny's Child junto com seu amigo de infância. E vou manter o nome desse amigo em sigilo por causa de algumas questões envolvidas. Durante o tempo em que estavam trabalhando com o grupo, algo aconteceu com esse amigo, envolvendo uma situação de abuso, e uma ação judicial foi aberta contra todo o grupo do Destiny's Child, Beyoncé e todos os outros membros. Quando o caso foi levado ao tribunal, Tony teve que testemunhar, e ele fez isso contra o grupo e contra todo o sistema. Após o caso ser resolvido, o pai do Destiny's Child, que era o empresário do grupo, rapidamente dispensou Tony. Ele era o produtor deles, mas por causa de sua posição na questão, disseram: "Não vamos mais trabalhar com você, mas vamos continuar trabalhando com seu amigo, porque ele não havia ficado do lado deles." Tony me explicou que a razão pela qual ele não ficou ao lado deles foi porque ele disse a verdade, que o amigo deles não contou a verdade sobre o que aconteceu, mas ele se manteve firme e disse a verdade. Por isso, o grupo o dispensou. Depois disso, o grupo foi para a Califórnia e começou a fazer coisas maiores, enquanto Tony ficou em Houston, tendo que buscar novos artistas para trabalhar. Foi quando ele passou a trabalhar comigo e com outros artistas locais. Logo depois, uma gravadora local, chamada Art Records, me contratou. Eles viram o meu potencial e acreditaram que eu poderia chegar longe, disseram que eu era única e decidiram investir em mim. A ideia deles era que, após eu ser contratada por uma gravadora local, uma empresa maior, como as de Nova York ou Los Angeles, viria e me compraria da gravadora local. Então, Art Records começou a investir bastante em mim, gastando dinheiro para me transformar na imagem que eles queriam. Eles começaram a me enviar a vários lugares, fazendo tratamentos estéticos, me pedindo até para clarear minha pele, pois eu era morena. Eles disseram: "Você precisa clarear a pele." Depois de algum tempo, eles enviaram minhas gravações para uma gravadora em Nova York, que se interessou. A gravadora de Nova York entrou em contato com a Art Records, dizendo: "Nós amamos ela, queremos contratá-la, queremos oferecer $100 mil para que vocês a liberem do contrato." Então, o pessoal da Art Records me chamou para conversar e me disse: "Olha, a gravadora de Nova York quer você, mas eu quero que eles aumentem a oferta. Quero que eles aumentem para $1 milhão para liberar você." Na hora, eu fiquei pensando: caramba, isso parece um pouco ganancioso. Por que não aceitar os $100 mil e me deixar ir? Eu queria muito seguir meu caminho e me tornar uma estrela. Mas, como eu era o principal meio de lucro dele, ele não queria me deixar ir tão facilmente. Ele nunca me mostrou o número de telefone ou o endereço da gravadora em Nova York, porque sabia que eu poderia ir atrás deles e tentar fazer o contrato diretamente. Ele usou uma caneta preta para esconder essas informações, só me mostrando o nome da gravadora. Eu tentei convencê-lo a me liberar para que a gravadora de Nova York pudesse me contratar, mas ele não aceitou. Fiquei frustrada e disse a ele: "Olha, não vou mais fazer nada sob sua empresa. Se você me enviar para fazer shows locais ou qualquer coisa para promover artistas locais, eu não vou fazer, porque eu quero essa gravadora de Nova York."
Naquela época, eu já estava tentando de todas as formas e percebia que, em cada direção que eu tomava, parecia haver um bloqueio. Eu não entendia o porquê disso. Cheguei até a saber que o produtor com quem eu trabalhava, o Tony Moe, e seu amigo, haviam começado a trabalhar com o Dr. Dre e outros grandes artistas, e ouviram minha voz. Eles disseram: "Queremos que a artista venha para a Califórnia e faça alguns trabalhos de fundo. Se gostarmos, podemos contratá-la." E então, antes de eu assinar com a Arch Records, Tony Moe me disse: "Joy, se você se esforçar e fizer tudo certo, o Dr. Dre pode assinar com você. Você pode ficar grande, então se prepare." Eu fui para a Califórnia, com passagens e tudo pago. Quando cheguei lá, fui recebida pelos produtores e já percebi sinais de flerte e atitudes desconfortáveis. Era estranho, mas Tony Moe, antes de eu viajar, me alertou: "Olha, nunca tenha relações sexuais com ninguém, porque o momento em que você fizer isso, eles não vão te respeitar como artista. Querem que você seja respeitada." Eu estava ingênua e não sabia o que esperar, mas ele me alertou. Quando cheguei ao estúdio, percebi que o ambiente estava muito carregado, com muita sedução no ar. À noite, fomos a uma boate onde o Dr. Dre e o Eminem estavam, e havia muitas garotas lindas lá, de diferentes etnias, criando uma atmosfera muito sensual e sexual. O amigo do Tony Moe estava ao meu lado, e eu estava esperando que ele me apresentasse ao Dr. Dre. Mas, curiosamente, ele não fez isso. Eu não entendia o motivo, mas ainda assim fiquei esperando. Depois da boate, fomos para a casa do Dr. Dre, e o ambiente era repleto de garotas lindas, misturando negras, asiáticas, brancas e mestiças. A casa estava cheia de garotas, e tudo parecia muito estranho. Mas percebi algo enquanto estava sentada ali, ainda esperando ser apresentada ao Dr. Dre, que estava bem ali, com seu assistente, porque esses eram os grandes nomes da indústria musical em Los Angeles. E eu fiquei pensando: por que esse homem não me apresenta? Fiquei sentada, sem saber o que fazer, mas com a esperança de que algo daria certo. No entanto, algo me chamou a atenção enquanto estava ali. Os homens vinham, pegavam uma das garotas e subiam para o andar de cima, e outro produtor fazia o mesmo com outra garota. Foi então que percebi o que estava acontecendo e, é claro, fiz as conexões. Eu sabia que algo estava acontecendo lá em cima, mas também sabia que eu havia sido alertada a não fazer nada. O assistente do Dr. Dre, então, começou a flertar comigo. Ele perguntou: "Você é a garota do Texas, né? Me fala sobre o Texas. Eu adoraria te levar para conhecer LA amanhã." Tivemos essa conversa e eu pensei: ok, ele quer me levar para passear e assim eu posso falar sobre minha música e ver se consigo um contrato. Mas no dia seguinte, ele não me ligou. E antes que eu percebesse, o produtor com quem eu estava hospedada, que era casado, estava sendo muito flertante comigo, embora estivesse com a esposa na mesma casa. Eu não entendia aquilo, mas não dei muita atenção, porque sempre fui orientada a não me envolver com nada. Eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente cede a esses flertes. Logo, acabou a minha estadia na Califórnia e eu estava voltando para o Texas. Eles compraram a minha passagem de volta e meu produtor, Tony Moe, me perguntou: "O que aconteceu? Não conseguiram te assinar?" Eu disse: "Não, seu amigo não me apresentou ao Dr. Dre. Estava ali, no mesmo ambiente, mas ele não me apresentou." No estúdio do Tony Moe, ele recebeu uma ligação do amigo dele da Califórnia que disse: "Cara, sua garota é burra. Ela estava ali na frente do Dr. Dre, e ele até estava de olho nela, mas ela não se vendeu, não se mostrou. Ela não fez nada." Quando Tony desligou, fiquei pensando: eu não fiz nada de errado. Por que ele está tão bravo comigo? Tony me disse: "Não se preocupe com ele, não se preocupe com isso." Eu disse: "Mas Tony, todos estavam tentando me seduzir, e você me disse para que me respeitassem como artista, e agora recebo uma ligação dizendo que eu fui estúpida, que eu não me vendi. Eu pensei que estava ali por causa do meu talento." Ele me tranquilizou dizendo: "Não se preocupe com isso, está tudo bem." Passado algum tempo, a Arch Records me contratou. A gravadora de Nova York ainda queria me contratar, mas Tony disse que, para me liberar, eles precisariam pagar $1 milhão. Eu então disse: "Estou brava com você. Não quero mais fazer nada com você. Vou ficar quieta até meu contrato terminar." Eu tinha um contrato de 5 anos com ele, e decidi não fazer mais nada até o contrato expirar.
Ele controlava meu nome e tudo o que eu fazia. Então, decidi esperar. Mas em 2 semanas recebi uma ligação que mudaria tudo. Era de um amigo nigeriano que morava em Maryland. Ele me ligou e perguntou: "Oi, Joy, o que você está fazendo?" Eu respondi: "Nada, não estou fazendo nada. Estou num contrato ruim e não estou fazendo muito." Ele então perguntou: "E a sua carreira musical?" Eu falei que estava parada, e ele disse: "Você já ouviu falar de Nollywood?" Eu respondi: "Já ouvi, já vi alguns filmes, mas não sei muito sobre isso." Ele me explicou: "Nollywood está bombando. É a indústria cinematográfica africana. Eles produzem tantos filmes por ano que são considerados o segundo maior mercado do mundo. Bollywood é o primeiro e Nollywood é o segundo, superando Hollywood em termos de quantidade de filmes produzidos." Ele continuou: "Estão filmando um filme em Maryland, Washington, D.C., e eles viram sua foto e adoraram. Me disseram que querem você. Eu vou ser seu gerente aqui e quero que você venha. Eles amam sua foto e querem que você participe. O que acha?" Eu disse: "Mas eu não sou atriz, sou cantora." Ele respondeu: Não, não se preocupe. Eles amam sua imagem. Vou cuidar de tudo, a passagem, o hotel, e ainda vão te pagar." Fiquei um pouco hesitante, mas aceitei. Logo, eu estava em Maryland, no set de filmagem, e me deram um papel. Inicialmente, queriam me escalar para um papel de uma mulher de 37 anos, mas quando me viram pessoalmente, disseram: "Você parece ter 16 anos. Sua foto estava tão maquiada que você parecia mais velha, mas ao vivo, você parece muito jovem." Perguntaram se eu conseguiria interpretar o papel, e eu disse que não achava que conseguiria, já que era minha primeira vez atuando e o papel era principal. Eles me ofereceram um papel menor e deram o papel principal para outra atriz. Cheguei ao set do filme de Nollywood e, novamente, o ambiente era carregado de sensualidade e tensão. Muitos dos atores eram casados, mas isso não impediu que tivessem relações íntimas uns com os outros. O clima estava saturado de atividade sexual e sensual, e eu me senti muito desconfortável. No meio das filmagens, um homem casado de Houston soube que sua esposa estava em um quarto de hotel com uma das estrelas de Nollywood. Ele comprou uma passagem de última hora e foi até o set para brigar com o ator. Foi um grande caos. Durante as filmagens, também houve um ator casado, que insistiu em tentar se aproximar de mim. Ele vinha até o meu quarto constantemente, flertava comigo, tentava me beijar, mas algo sempre acontecia para nos separar. Alguém batia na porta ou meu telefone tocava, sempre algo que me afastava dele. Eu sabia que ele era casado, mas não conseguia entender por que ele estava insistindo. Mesmo assim, nada aconteceu entre nós. Quando terminei a produção, voltei para o Texas e comecei a refletir sobre tudo. Eu percebi que, se comparado ao mercado americano, o mercado de Nollywood parecia mais simples. Eu sou boa escritora, escrevia músicas e sei que poderia escrever dramas também. Toda a minha experiência da indústria americana poderia ser aplicada ali, e as pessoas de Nollywood, assim como a imagem de Madonna que vi no meu passado, eram bem celebradas e reconhecidas. Então, decidi entrar para o mercado de Nollywood, pelo menos temporariamente, até meu contrato acabar. Comecei a escrever e as portas foram se abrindo tão facilmente. Escrevi meu primeiro filme, fiz uma ligação e, antes que eu percebesse, consegui que um dos grandes atores de Nollywood voasse até Houston, Texas. Tudo estava acontecendo muito rápido, as portas estavam se abrindo. Ao mesmo tempo, antes de começar a produção, um homem muito rico de Houston viu um dos meus videoclipes. A esposa dele veio à minha loja, eu tinha uma loja de perucas de renda, comprou o produto e disse: "Adoro sua música." Ela levou o vídeo para casa e o marido viu. Então, ele fez uma pesquisa para saber mais sobre mim. Ele entrou em contato com um ator de Nollywood e disse que queria me ajudar, que queria patrocinar minha música. O ator me ligou e me disse: "Tem um homem que quer te ajudar, ele é muito rico e quer patrocinar sua música." Eu, muito ciente da situação, disse ao ator: "Eu não estou interessada em nenhum relacionamento, porque sei que esses homens vêm só para tentar dormir com você. Quero focar na minha carreira." Ele insistiu, dizendo: Não. Ele viu seu videoclipe. Ele acredita no seu potencial e quer te ajudar. Só marque uma reunião com ele." Eu concordei em encontrar esse homem. Quando nos encontramos, ele não mencionou que era casado. Disse apenas que adorou meu videoclipe e queria patrocinar minha música. Ele realmente tinha dinheiro.
Os carros que ele dirigia eram caríssimos, carros de 300 mil, 500 mil dólares. Eu pensei, ok, esse cara tem potencial. Então começamos a conversar ao telefone, e logo estávamos saindo, e ele começou a gastar muito dinheiro comigo. Após uma semana ou duas, ele me disse que tinha um segredo para me contar. Perguntei o que era, e algo dentro de mim me alertou. Lembre-se, antes de conhecer esse homem, a esposa dele me chamou para sua casa para comprar mais perucas. Eu fui até a casa deles, que era uma mansão, com uma linda esposa e filhos. Quando estava indo embora, algo me disse: o marido dessa mulher vai ser alguém com quem você vai se envolver. Eu imediatamente pensei: Deus me livre, não vou namorar o marido de ninguém. Algumas semanas depois, eu já estava namorando esse homem, e ele me disse: eu preciso te contar algo. Meu coração disparou, e o alerta foi imediato. Ele então revelou: eu sou casado. Eu fiquei em choque, e ele disse: sim, minha esposa comprou perucas de você. Tudo fez sentido de repente. Foi como se tudo estivesse se conectando, e eu não sabia o que fazer. Ele começou a implorar para que eu não terminasse com ele, dizendo que me amava, que queria se casar comigo, que eu era tudo para ele. Eu estava confusa, e após o encontro, fui para a casa do meu tio em Houston e fiquei meditando. Lembrei da história da minha irmã, que teve o casamento destruído porque o marido dela se envolveu com outras mulheres. A cultura africana, infelizmente, muitas vezes aceita que homens casados traiam suas esposas com mulheres mais jovens, e as mulheres são pressionadas a aceitar isso como algo normal, dizendo que isso fortalece o casamento. Eu sabia que não era certo, então comecei a refletir. Eu não posso namorar um homem casado. Isso não é certo. Estava sentada no sofá da casa do meu tio e comecei a ouvir uma luta interna. Uma voz dizia: ele tem dinheiro, ele pode patrocinar sua carreira, você quer que sua música aconteça, então aceite. Ele tem o que você precisa. Mas outra voz me dizia: você sabe o que aconteceu com a sua irmã? Não quer fazer isso com o casamento de outra pessoa. Então, uma escritura bíblica veio à minha mente. Algo sobre ser cuidadosa. E depois outra escritura dizendo que você não pode ser excessivamente justo. Algo que vinha do livro de Eclesiastes. Eu pensei: sim, é verdade. Eu preciso do dinheiro, preciso da ajuda dele. Não quero destruir o casamento dele, só quero ajuda para minha carreira. Foi como se eu tivesse distorcido as escrituras para justificar minha decisão. Eu me convenci de que não estava fazendo algo errado. Então decidi continuar com o relacionamento e aceitar a ajuda dele. À medida que continuava, as portas da indústria do entretenimento se abriam mais e mais. Comecei a produzir mais filmes de Nollywood e a trabalhar com grandes nomes do cinema nigeriano. Quando eu chamava esses artistas, eles atendiam, o que não acontecia quando outras pessoas faziam a mesma coisa. Eu estava trazendo os maiores nomes de Nollywood para Houston, Texas. E minha fama na comunidade africana de Houston cresceu muito. Mas minha vida pessoal estava em um lugar muito pecaminoso. Eu estava namorando um homem casado e às vezes até tinha outros namorados. Era uma vida pessoal muito errada, mas minha carreira estava decolando. Todo mundo me conhecia naquela cena, mas eu estava cada vez mais imersa em um ambiente de vícios e pecado. Trabalhando com atores e atrizes de Hollywood, percebi novamente que o ambiente estava muito carregado de comportamentos inapropriados. Eles eram todos casados, mas ao chegar nos hotéis, as mulheres ficavam em seus quartos, tendo relações sexuais com eles. E claro, tentaram me seduzir também, mas algo continuava me impedindo de ceder a essas tentativas. Eu comecei a perceber algo sobre as pessoas com quem trabalhava. Os homens eram muito bonitos e as mulheres, muito atraentes também. Vou focar nos homens por agora. Quando eu os trazia para trabalhar comigo em minha própria produção, eles se tornavam muito flertantes, querendo se envolver comigo de maneira íntima. Algo dentro de mim dizia: eu trouxe essas pessoas para trabalhar, não quero me envolver com elas e não quero que pensem que é por isso que os trouxe para Houston, para fazer produção comigo. Esse era o meu pensamento. Além disso, havia outro fator. Sempre que chegávamos muito perto de algo acontecer, alguma proteção se manifestava. O homem rico com quem eu estava namorando era extremamente protetor e, sempre que ele soubesse que eu estava trabalhando com algum ator, ele ficava de olho em mim para garantir que nada acontecesse entre nós. Eu tinha essa proteção ao meu redor, e eu acreditava que era algo de Deus, pois esses homens não eram pessoas limpas, mas eu não sabia disso na época.
Eu também trouxe uma atriz de Hollywood, uma superestrela, para trabalhar comigo. Ela estava em alta, todo filme em que ela participava se tornava um sucesso, e ela era a queridinha de Nollywood na época. Quando ela chegou em Houston, percebi algo. Ela estava fumando o tempo todo, e até eu, que vivia uma vida de pecado, fiquei preocupada. Como ela podia fumar tanto? Além disso, ela estava se envolvendo com praticamente todo mundo. Eu a via sair com atores desconhecidos, e logo estavam no quarto dela. Ela estava com A, B, C, D, E, F, G, todo mundo. Ela fumava o tempo inteiro e se envolvia com qualquer um. Eu pensei, ela é tão bonita, tão talentosa, por que ela está se oferecendo tão facilmente? Ela deveria estar com alguém importante, tipo um presidente, mas está se entregando a qualquer um. Eu me senti muito triste por ela. Logo depois, o homem rico com quem eu estava namorando me disse: ela está me chamando para o quarto dela. Por favor, me ajude a não cair nessa. Não me deixe fora da sua vista porque ela quer ficar comigo. Eu disse: ela provavelmente está te querendo por causa do seu dinheiro. Ela viu o Bentley, viu os carros caros e deve ter ficado interessada. Naquela indústria, é assim. Todos estão atrás do próximo homem rico, buscando dinheiro. Depois de trabalhar com essa atriz, continuei meu trabalho com outros grandes nomes. Em uma dessas produções, estava trabalhando com outra atriz famosa de Nollywood. Estávamos filmando uma cena, e no meio das gravações, percebi que eu não tinha roupas para a próxima parte da cena. A atriz então me ofereceu sua camisa, uma camisa branca para que eu pudesse usar. Agradeci e vesti a camisa dela. Fizemos a cena, e naquela noite, quando fui dormir, comecei a sentir algo estranho, como se serpentes e lesmas estivessem rastejando pelo meu corpo. Eu acordei assustada e pensei: isso não está certo, nunca tive esse tipo de sonho antes. Eu liguei para minha irmã, que estava na Nigéria na época. Ela havia se mudado de volta para lá, depois de tentar reconciliar seu casamento, mas não deu certo. Ela estava sozinha com os filhos, e eu sabia que ela era espiritual. Quando contei a ela o que aconteceu, ela me disse: Joy, você sabe que essa indústria não é limpa. Essas meninas são altamente envolvidas com o ocultismo. Nunca use os produtos delas, nunca use a maquiagem, a roupa, nada que venha delas. Você precisa se fortificar e se proteger no Senhor, porque a espiritualidade desse lugar é suja. Ela começou a me contar sobre os rituais e práticas que aconteciam por ali, e eu fiquei muito desconfortável com tudo aquilo. Eu só queria que ela orasse por mim, mas ela começou a falar de pecado, de Jesus, de se reconciliar com Deus. E eu pensei: é por isso que eu não gosto de ligar para ela. Sempre começa com essa conversa de pecado e Jesus. Eu não queria ouvir aquilo, porque estava tão focada em minha carreira e no que estava tentando alcançar. Então, desliguei o telefone e ignorei as palavras dela. Ela me advertiu fortemente para me proteger espiritualmente, mas eu não estava pronta para ouvir. Eu estava cega espiritualmente e só me preocupava em ser talentosa o suficiente para me tornar uma grande estrela. Mas enquanto eu continuava perseguindo meu sonho, também estava tendo sonhos em que eu encontrava o Senhor. Contudo, devido à minha cegueira espiritual, eu não conseguia interpretar esses sonhos corretamente. Lembro-me de um específico, em que o anjo do Senhor veio até mim e disse: Joy, você não vai fazer sucesso nessa indústria. Você vai pregar o evangelho, vai ensinar as pessoas a se amarem e a virem até Deus. Quando o anjo me entregou essa mensagem, eu acordei furiosa. Como assim? Eu estava perseguindo o meu sonho, o sonho de ser uma estrela, que comecei a alimentar quando vi Madonna na TV aos 8 ou 9 anos. Agora, um anjo vinha me dizer que eu não iria fazer sucesso, que eu deveria pregar o evangelho. Eu não queria saber disso. Eu queria ser uma celebridade, ser uma estrela como eu sempre sonhei. Eu fiquei muito brava e continuei perseguindo meu sonho, mas com o tempo, eu estava tão conhecida no mercado africano nos Estados Unidos que não havia mais espaço para crescer. Eu já havia trabalhado com quase todos os grandes nomes de Nollywood, e o único espaço que me restava para crescer era tornar-me uma superestrela. Especialmente nessa indústria, eu sabia que a única coisa que me restava para continuar crescendo seria ir para a África e filmar lá. O que acontece é que os africanos que vivem na América e em outras partes do mundo sentem muita saudade de casa. Então eles adoram ver filmes que são feitos no ambiente africano. Eles querem ver produções na Nigéria. E eu acreditava que isso seria o próximo passo para mim,
pois já tinha feito tantos filmes nos Estados Unidos e estava bem conhecida na indústria. O que mais eu poderia fazer? Foi então que comecei a considerar a ideia de ir para a Nigéria, ou Gana. Um dia, eu estava assistindo a um filme ganês chamado Nollywood, na África, mas que em Gana é chamado de Gollywood, e senti uma forte sensação, uma forte atração, como a que senti ao ver o videoclipe da Madonna quando estava na Nigéria. Eu pensei, eu preciso fazer parte disso. Assim como aquele videoclipe me chamou, agora o filme de Gollywood me chamava para eu me juntar àquela produção. Eu me senti completamente atraída e senti que deveria ir para lá. Comecei a pesquisar sobre como poderia ir para a Nigéria ou Gana para fazer produções. Naquela época, o mercado ganês estava em alta. Gana e Nigéria compartilham o mesmo mercado, mas Gana estava muito popular por ter uma mistura de pessoas, incluindo pessoas mestiças, que estavam agora entrando na indústria. Não eram apenas pessoas de pele negra, mas também aqueles com ascendência mista, o que tornava a indústria ainda mais atraente, lucrativa e cheia de possibilidades. Então, naquele momento, eu não estava mais focada no mercado americano. Eu queria ser uma superestrela nesse novo mercado que estava crescendo e se expandindo pelo mundo todo. Eventualmente, consegui entrar em contato com produtores de Gana e lhes disse que queria ir até lá para conversar e ver o que poderíamos fazer juntos. Eles já me conheciam, pois, como disse, eu era bem conhecida no mercado americano. Graças ao Facebook e às redes sociais, eles já tinham visto meu trabalho e sabiam quem eu era, então, sem problemas, marcaram uma reunião comigo. Fui para a Nigéria e de lá viajei para Gana. Lá, conheci os produtores, que eram as grandes referências na indústria. O primeiro deles foi um diretor chamado Kingsley. Antes de encontrá-lo, eu já tinha me preparado mentalmente, porque sabia que essa indústria estava cheia de pessoas que queriam tirar proveito de você. Eu já tinha visto isso de perto, como diretores e produtores em Houston se aproveitavam garotas jovens que queriam entrar no mundo do cinema. Lembro de uma atriz que, no início, queria participar de uma produção minha. Ela tinha um bom talento, então a convidei, mas ela não se interessou na hora. Algumas semanas depois, soube que atores famosos de Nollywood viriam para o meu filme, e de repente ela ficou interessada. Mas ela não me ligou, então procurou meu diretor e disse: "Eu ouvi que você está trabalhando com esses grandes atores, me coloca nesse filme." O diretor fez várias coisas erradas com ela, e depois me ligou pedindo para dar um papel a ela. Eu fiquei triste com a situação, porque a mulher era talentosa, mas se envolveu de maneira errada. Agora, em Gana, eu sabia que essa indústria era cheia de pessoas querendo tirar vantagem de quem queria ser parte dela. Por isso, fui para lá com muito dinheiro e me comportei de forma que ninguém se atrevesse a pedir favores sexuais de mim. Eu queria ter o controle da situação. Quando encontrei Kingsley, fiz questão de ser educada e pagar a refeição dele, para que ele visse que eu era uma mulher de negócios e que não queria ser tratada de outra forma. Ele ficou impressionado, e eu percebi que ele estava vendo que eu tinha o que era necessário para ser uma produtora respeitável, então ele não tentou nada. Após a reunião com Kingsley, o próximo grande diretor com quem eu queria trabalhar era Anthony. Seus filmes estavam bombando. Todos os atores e atrizes com quem ele trabalhava eram estrelas, e até hoje ele é um dos maiores nomes em Gollywood. Eu estava animada para conhecê-lo. Quando ele chegou, fiz a mesma coisa. Tomei controle da situação, paguei a refeição dele e usei notas de $100 para impressioná-lo, mostrando que eu tinha dinheiro e estava bem-sucedida. Ele ficou muito impressionado, e como parte do plano de me aproximar dele e garantir que ele me visse como uma parceira profissional, ele me convidou para conhecer Gana. Eu aceitei, claro. Fui para o meu quarto para me trocar, e quando estava indo para o encontro, houve uma batida na porta. Eu sabia que era ele. Quando abri a porta, ele disse: "Você não sabe o que fez comigo. Você não sabe o que fez comigo." Ele entrou rapidamente no quarto, me tocou e começou a se aproximar de mim, dizendo que me queria. Ele trancou a porta e em menos de 5 minutos tivemos um relacionamento físico. Foi tão rápido que, em um momento, parecia tudo em câmera lenta. Quando alguém está em cima de você e você está embaixo, sem entender o que está acontecendo, você se pergunta: será que sou eu mesmo nesta cama? E será que esse estranho que eu acabei de conhecer há menos de 1 hora está em cima de mim assim? No início, quando ele começou a forçar seu caminho, me beijando e me tocando, eu fiquei pensando: devo gritar? Devo lutar? O que faço? Mas então me lembrei:
Eu estou em Gana, estou na África. A África é um lugar onde, muitas vezes, as pessoas fazem o que querem, sem consequências. Esse homem pode me fazer o que quiser e me jogar fora, e ninguém vai investigar, porque ele é um grande diretor. Na África, se uma mulher gritar, as pessoas vão dizer que é culpa dela, que ela deve ter seduzido o homem. Naquele momento, tudo o que eu sabia era que, na África, as mulheres eram frequentemente culpabilizadas por tudo. Eu sentia que era assim que as coisas funcionavam. Eu me lembrei do que me atraía para o videoclipe da Madonna na minha infância, o fato de ver uma mulher sendo respeitada e adorada. Eu queria isso, mas não era assim no ambiente africano. Para as mulheres, o lugar delas era muito inferior. Elas eram vistas como propriedade, alguém que era esposa de alguém, sem voz. Então, enquanto esse homem estava em cima de mim, fazendo o que queria, eu me disse: não lute, não tente resistir. Você não sabe o que pode acontecer se fizer isso. Pode ser muito pior. Apenas se controle e, mentalmente, tente fazer com que isso pareça algo que você consentiu, para não perder sua estabilidade emocional. Eu estava tentando proteger minha vida e minha saúde emocional. Então, eu fiquei lá, fingi que estava tudo bem, até ele terminar. Quando ele terminou, se levantou e disse: Ok, vista-se, vou te levar para sair. Ele ficou sentado na minha cama enquanto eu me trocava, e eu estava ali, em um estado mental de confusão, pensando: o que acabou de acontecer? Isso realmente aconteceu? Eu estou aqui, vestindo minhas roupas e tentando entender como tudo isso se desenrolou. Era como se eu estivesse em um estado de delírio, sem saber o que pensar. Eu estava tentando processar o que havia acontecido, mas não conseguia. Eu saí com ele para um clube, paguei pelas bebidas e continuei me dizendo: eu tenho que manter o controle, porque é assim que posso consertar tudo. Eu estava tentando me convencer de que podia controlar a situação, que tudo poderia ser resolvido. Depois, ele me levou de volta ao meu hotel e no dia seguinte, ele me levou para o aeroporto. Quando estávamos no aeroporto, ele me entregou um script e me disse: aqui está meu próximo projeto. Vamos filmar com todos os grandes nomes, os superstars. Vou te avisar quando você poderá voltar para Gana e começaremos a filmar. Enquanto ele falava, eu tentava me convencer de que tudo ia dar certo. O roteiro estava nas minhas mãos, e ele me disse que eu teria um papel de destaque no filme. Eu me disse: olha, você está recebendo um papel de destaque, está indo bem, tudo vai ficar bem. Eu me sentia desconfortável, mas estava tentando me apoiar nas coisas boas, como o papel que me foi oferecido. Eu sabia que na indústria musical, muitas artistas, como a rapper Lil Kim, falavam abertamente sobre os sacrifícios que fizeram para se tornar estrelas. Elas cantavam sobre as coisas que precisaram fazer para chegar ao topo. Então eu pensava que talvez esse fosse o preço a ser pago. Voltei para Houston e em poucos dias liguei para o diretor de Gana para saber como estava o projeto. No entanto, ele não atendia minhas ligações ou, quando atendia, dizia que estava ocupado e que ligaria de volta. Ele fez isso várias vezes e eu comecei a perceber que ele estava me ignorando. Fiquei pensando: meu Deus, esse homem me usou, me enganou. Agora ele está evitando minhas ligações. Quando cheguei a Houston, me dei conta de que já tinha conquistado meu espaço. Eu era conhecida na cidade, como uma atriz que estava no topo, desejada por muitos homens, tanto ricos quanto pessoas da indústria. Eu me orgulhava de ser essa mulher, mas agora, olhando para tudo o que aconteceu, percebi que o diretor me usou e depois me deixou de lado. Eu fiquei me perguntando: como isso aconteceu tão rápido? Como esse homem conseguiu me manipular em tão pouco tempo e agora sequer atende minhas ligações? Eu estava me sentindo humilhada, mas ao mesmo tempo, eu tentava me convencer de que tudo isso era parte do processo. Eu me senti mal, me senti péssima. Eu pensei: ok, tudo bem. Não vou mais ligar para esse homem. Vou seguir minha vida em frente. Então comecei a seguir em frente. Passei 2 semanas sem entrar em contato com ele, sem interagir de nenhuma forma. Após esse tempo, ele me ligou. Oi, eu te amo tanto. Por que você não me ligou? Como assim? Ele estava me dizendo que me amava, que estava sentindo minha falta, me perguntando o que estava acontecendo comigo e dizendo que eu precisava ir para Gana, que ele estava pronto para filmar comigo. Ele dizia que sentia minha falta, me perguntava se eu o amava. Eu estava na linha pensando: o que é isso? O que está acontecendo aqui?
Enquanto ouvia, uma voz dentro de mim me dizia: Joy, você quer trabalhar com esse cara, quer estar no topo do seu jogo, quer ser uma estrela, e ele está chamando você. Ele é o cara que faz as estrelas, ele está dizendo que te ama. Isso pode ser vantajoso para você, então apenas siga o fluxo. Então eu respondi: Ok, eu também sinto sua falta. E ele disse: Eu preciso de você aqui, estou pronto para trabalhar com você. Eu vou estar em Maryland para um prêmio de produção de filmes, me encontre lá. Depois disso, podemos voltar para Gana. Logo, ele foi para Maryland para o evento, e eu fui para lá também. Durante a cerimônia, ele e outros diretores estavam conversando sobre coisas que não fazia ideia, como símbolos e discussões sobre ocultismo. Eles falavam sobre olhos de Horus e outras coisas que eu não compreendia. Eu estava espiritualmente cega na época, então, embora eu estivesse ouvindo, minha mente estava mais voltada para a produção do filme e para o trabalho. Após o evento, ele voou de volta para Houston, onde ficou hospedado no meu apartamento. Ele passava o tempo dizendo que me amava, que queria que eu fosse com ele. Ele me mostrava o interesse de outras atrizes dizendo: Olha, essa atriz quer que eu vá até ela, essa outra também. Eu poderia ir para qualquer lugar, mas eu escolhi vir para você. Eu estava ali, ouvindo e sem realmente desenvolver sentimentos por ele. Eu queria apenas seguir com a produção e continuar minha carreira. Então, ele voltou para Gana e ficou me perguntando quando eu iria, me pressionando para que eu fosse o quanto antes. Quando cheguei a Gana, ele me pegou no aeroporto e assim que chegamos ao hotel, tentou ser íntimo comigo. Fiquei muito irritada e falei com ele. Aquele primeiro momento foi um erro, não deveria ter acontecido. Como você pode fazer isso? Quem você pensa que é? Era minha chance de me posicionar e me recuperar. Eu falei com ele. Se você quer que eu trabalhe com você como atriz, tudo bem. Mas se for para eu ser seu brinquedinho sexual, então me deixe em paz. Eu não sou isso. Eu estava disposta a encarar qualquer coisa, se fosse necessário. Mas eu precisava me recuperar daquilo. Falei com firmeza e ele ficou surpreso. Ele pediu desculpas e no dia seguinte voltou para começar a produção. O trabalho começou e, conforme as filmagens avançavam, surgiam novas conversas sobre ocultismo e rituais. Eu não entendia muito disso, porque estava espiritualmente cega, mas percebia que havia uma tensão estranha no ambiente. Algumas conversas se concentravam em símbolos e histórias sobre rituais envolvendo outros atores e atrizes, e eu ficava apenas ouvindo, sem entender bem o que estava acontecendo. Uma das histórias mais estranhas que ele me contou foi sobre uma atriz que, antes de uma estreia importante, morreu em um acidente de carro. Isso me deixou muito desconfortável. Ele também mencionou como outros artistas tinham se envolvido em situações semelhantes, o que me fez questionar por que tanta morte estava associada a esses círculos. A cada dia, eu tinha sonhos estranhos, e ele, em uma de nossas conversas, disse: Eu quero te contar algo. Um dos meus amigos, se ele rezar para o Deus dele, tudo o que ele pedir vai ser atendido. Mas se você rezar para o seu Deus, ele não vai te dar nada. Eu respondi: Se eu rezar para o meu Deus e não receber o que pedi, é porque ele sabe que eu não estou pronta para aquilo. Ele apenas concordou e não disse mais nada. Mas essas conversas esquisitas me deixaram ainda mais desconfortável. Durante as filmagens, fiquei sabendo que o dono da produtora com a qual estávamos trabalhando tinha um santuário em sua casa, onde realizava rituais. Eu o via indo e vindo desse local, mas para mim não significava nada. Eu estava mais focada no trabalho, na produção, sem entender a gravidade da situação ao meu redor. Continuamos com as filmagens e muitas outras coisas aconteceram, coisas espirituais, que não tenho tempo para contar. Eu estava tendo experiências no meu corpo, como sonhos nos quais eu me via sendo íntima dos atores. Eles tentavam me juntar com outros atores nos meus sonhos, coisas bem estranhas. Eu também percebi que comecei a beber mais álcool, principalmente Jack Daniels. Cheguei ao ponto de um dos atores brincar comigo e me chamar de "Onde está o Jack Daniels?", rindo a respeito. Mas eu também notei que todos os atores e atrizes que estavam ao meu redor tinham algum tipo de vício, seja em sexo ou em álcool. Eu estava lentamente desenvolvendo uma dependência de Jack Daniels. Muitas coisas estavam acontecendo, mas ninguém conseguia ligar os pontos. Eu percebia que sempre que o diretor queria falar comigo, ele dizia: "Olhe para a minha boca."
Quando eu olhava, ele me dizia o que queria. Comecei a ter sonhos estranhos e senti uma forte pressão para voltar aos Estados Unidos. Toda vez que eu falava para ele, eu preciso voltar para os Estados Unidos, ele dizia, não, espere, temos outro filme para fazer. Diga qual superstar você quer filmar. Eu vou trazê-la para o set, você escolhe, está tudo pronto, você vai ver. E isso me desmotivava, porque como estava tão ansiosa para me tornar uma celebridade, sempre que ele falava isso eu pensava, ok, vou ficar. Fomos para a Gâmbia para filmar, mas muitas coisas loucas aconteceram. Não pagamos a conta do hotel, saímos correndo como ladrões e voltamos para Gana. Depois disso, ele me disse que íamos para a África do Sul filmar, e ele me irritou, dizendo que precisava voltar para os Estados Unidos para fazer compras, dar uma descansada. No setor de Nollywood, nós, como atores, usamos nossas próprias roupas para as filmagens, a menos que seja uma produção de alta costura ou um filme que precise de um figurino específico, como aconteceu em um filme onde interpretei o papel de uma mulher muçulmana. A maior parte do tempo, usamos nossas próprias roupas, então eu disse que precisava voltar aos Estados Unidos para comprar algumas roupas novas e me atualizar. Ele concordou e sugeriu que fôssemos para Lagos, na Nigéria, antes de eu ir para o Zifarínua, pois ele precisava vender algumas de suas produções para as empresas de TV lá. Então, eu poderia pegar um voo de Lagos para os Estados Unidos. Antes de irmos para Lagos, eu tive um sonho. No sonho, estava no meu quarto de hotel e vi uma águia enorme. Peguei a águia e arranquei seus olhos. Quando voltei para o hotel, vi a águia girando em círculos, confusa, não conseguia voar. Eu olhei e pensei, voa, águia. Você é uma águia, voe. Mas ela não podia voar. E eu senti uma dor no coração ao perceber que, por ter arrancado os olhos da águia, ela não poderia mais voar. Quando acordei, a sensação foi tão ruim que sabia que Deus estava me dizendo algo, mas eu não conseguia entender o que significava o sonho. Não podia ignorá-lo. Quando Anthony chegou ao meu quarto de hotel, já estávamos em um relacionamento sério, que ele havia forçado, e que eu aceitei por causa da minha ambição. Eu sabia que ele era casado e tinha filhos na Nigéria, mas estava envolvida com ele. Eu falei do sonho para ele e perguntei o que significava. Ele riu e disse que não significava nada, que era só um sonho. Mas eu sabia que não era algo para se ignorar. Nesse ponto, minha saúde estava piorando. Ele me trazia carne, e como eu confiava nele, eu comia sem questionar. Ele dizia que vinha de uma visita à casa de um grande diretor de produção e sempre trazia carne para mim. Eu estava com sérios problemas de digestão, dificuldades para dormir e muitas dores no estômago. Finalmente, compramos as passagens e fomos para Lagos. Ele vendeu algumas de suas produções para uma estação de TV local, e eu também vendi alguns dos filmes que havia feito em Houston. Na noite antes de viajar, ele me disse que iria visitar sua esposa e filhos na Nigéria. Ele saiu por algumas horas, e quando voltou, estava muito ansioso para ser íntimo comigo. Parecia que algo estava queimando dentro dele, como se ele precisasse disso. Eu fiquei estranha, pensando que poderia ser por causa da minha viagem no dia seguinte. Fomos íntimos, mas a experiência foi muito estranha e dolorosa. Eu senti como se ele tivesse depositado algo em mim e não conseguia entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, ele me levou ao aeroporto e pediu para que eu não me envolvesse com ninguém nos Estados Unidos, nem com ex-namorados. Eu te amo, não quero que você se envolva com ninguém, por favor, ele dizia. No aeroporto, ele se encontrou com um distribuidor de filmes. Durante a conversa, eles mencionaram Juju. Eu não sabia o que era isso, então apenas escutei, mas percebi que houve uma troca de olhares entre eles e uma mudança repentina de assunto. Algo parecia estranho, mas eu não sabia o que aquilo significava. Eu era apenas uma garota que queria ser uma estrela e achava que meu talento era o suficiente para isso. Depois de me despedir, voei de volta para Houston. Assim que cheguei, fui rapidamente ao meu médico de cuidados primários e disse: algo está acontecendo com meu estômago, não entendo o que é. Ele me deu uma receita de lactato e eu comecei a ir aos shoppings comprar roupas. Eu sabia que teria que voltar para Gana em alguns dias para uma nova produção. Então comecei a comprar tudo o que precisava: roupas, joias, maquiagem, perucas. Tudo o que eu imaginava que seria necessário. Estava comprando.
Na noite em que eu deveria voltar para Gana, por volta das 3 da manhã, meu telefone tocou. Atendi e era um número desconhecido. Alô? Alô? Não houve resposta. Alô? Novamente, nenhuma resposta. Então eu desliguei e voltei para a cama. Alguns segundos depois, algo bateu na minha perna com força. Eu senti uma dor muito forte e pensei que fosse porque eu tinha andado muito durante o dia, fazendo compras no shopping. Achei que fosse isso, mas algo não parecia certo. Levantei-me e passei um creme que comprei em Gana, algo parecido com mentol, e voltei a dormir. Mas de repente, meu corpo começou a reagir. Minha boca ficou seca e minha vida parecia estar saindo de mim, como se algo estivesse me puxando para fora. Eu pulei da cama desesperada e peguei o telefone para ligar para minha irmã, que era cristã e morava na Nigéria. Eu disse: "Ore por mim, ore por mim. Estou morrendo. Ore por mim." Ela perguntou o que estava acontecendo e eu respondi: "Eu não sei. Minha vida está saindo do meu corpo." Ela começou a orar em nome de Jesus, dizendo: "Clame o sangue de Jesus." Eu fiz o mesmo e, enquanto ela orava, tudo começou a se acalmar. Ela disse que ia desligar, porque parecia que tudo estava melhorando. Eu fiquei lá, sozinha no meu quarto de hotel em Houston, e fiquei pensando: o que foi isso? O que aconteceu? A sensação de estar morrendo ainda estava comigo. Eu caminhei até a janela do meu quarto, tentando processar o que aconteceu. Então, de repente, tudo voltou com mais força. Algo estava puxando minha alma para fora do meu corpo. Eu corri para fora do hotel, chamando minha irmã de novo, dizendo: está de volta, estou morrendo." Ela continuou orando, e eu estava completamente desesperada, no meio da rua, implorando por ajuda. O gerente do hotel apareceu e disse: "Senhora, são 3 ou 4 da manhã, as pessoas estão tentando dormir. Por favor, abaixe o volume." Eu tentei me desculpar, mas estava tão fora de mim, desesperada, que nem conseguia explicar o que estava acontecendo. Eu liguei para meu tio em Houston e pedi: "Por favor, venha para o meu hotel, estou morrendo, não sei o que está acontecendo comigo." O dia estava amanhecendo, e a sensação de algo me puxando para fora do corpo continuava. Eu sentia uma presença escura ao meu redor, mas não conseguia ver nada. Foi então que, ao retornar ao meu quarto, eu ouvi uma voz clara, como se estivesse bem ao meu lado. Ela disse: 4 é o suficiente. Vá até sua irmã." Eu fiquei confusa, mas fui até o meu quarto. Comecei a arrumar minhas coisas, já que estava no dia de viajar de volta para Gana. Quando fui para o banho, a sensação voltou com força, como se algo estivesse me tirando do meu corpo. Fechei a porta do banheiro, peguei as chaves do carro e corri para a casa do meu tio, que ficava a apenas 10 minutos do hotel. Cheguei lá e comecei a implorar: "Ore por mim, ore por mim." Ele me perguntou o que estava acontecendo, e eu só conseguia dizer: "Não sei." Ele começou a orar por mim, e eu praticamente coloquei a mão dele na minha cabeça, implorando por ajuda. O pastor da minha irmã, que já havia sido chamado, retornou a ligação e perguntou: "Você é cristã?" Eu respondi que sim. Ele perguntou se eu era nascida de novo, e eu respondi afirmativamente, pois na minha mente, ser nascido de novo significava apenas ir à igreja e aceitar Jesus. Não tinha ideia do que realmente significava viver de acordo com a palavra de Deus. Muitos outros pastores começaram a orar por mim, e a cada oração as coisas começavam a melhorar, a sensação ia diminuindo. Quando tudo finalmente se acalmou, eu decidi que não poderia mais viajar naquele dia. Cancelando o voo de volta para Gana, disse ao meu tio: "Me leve ao meu médico, quero fazer exames. Talvez eu tenha bebido água contaminada em Gana ou peguei malária. Eu só preciso saber o que está acontecendo. Eu sou formada em enfermagem e queria entender o que estava acontecendo com meu corpo." Fomos até o consultório do meu médico de cuidados primários, mas ela parecia muito surpresa, me tratando como se eu estivesse agindo de forma estranha. Ela me disse que retornasse às 15 horas, quando o marido dela, também médico, poderia me avaliar. Decidimos então ir até o hospital West Houston Medical Center, pois não queria esperar até a tarde. Fizemos os exames e o médico disse que tudo estava bem, exceto por uma leve elevação na minha frequência cardíaca e um pouco de potássio baixo. "Mas pelos sintomas que você descreve, não deveria estar acontecendo nada disso. Seus exames estão normais", ele afirmou. Eu estava no hospital, já começando a ter sintomas graves, eu estava morrendo,
e o médico me dizia que todos os meus exames estavam normais, que eu deveria apenas ir para casa e descansar. Eu estava apavorada. Então, meu telefone tocou e era o Anthony me ligando de Gana. Algo dentro de mim dizia: não atenda a essa ligação. Ele faz parte do que está acontecendo com você. Fiquei confusa. Não entendia porque uma voz estava me dizendo que o Anthony tinha algo a ver com o que estava acontecendo comigo. Anthony sempre dizia que me amava, que não conseguia viver sem mim. Como essa voz poderia estar me dizendo que ele era parte do que estava acontecendo comigo? Resolvi atender. Oi, Anthony, você me ligou por volta das 3 horas da manhã, mas quando atendi não havia ninguém na linha. Eu até te liguei de volta, mas ninguém atendeu. Não, eu não te liguei. Esta é a minha primeira vez ligando para você. Eu não te liguei às 3 horas. Nunca fiz isso. Esta é a minha primeira ligação para você. Ele ficou irritado e quis discutir comigo. Você deveria estar no voo de volta para o set de filmagens. Você sabe que temos uma produção. Como assim você não está no voo? O que está acontecendo? Eu disse: Anthony, minha saúde não está boa, não estou me sentindo bem. Ele insistiu em discutir, então eu falei: olha, vou desligar agora. Já te falei que não estou bem e você quer brigar comigo? Que tipo de pessoa é você? Desliguei o telefone e voltei para o apartamento do meu tio, porque já não estava mais no hotel. Todas as noites, por volta das 11 horas ou 12 horas, o ataque acontecia, tentavam tirar minha vida. Eu sentia uma forte advertência no meu espírito, dizendo que Anthony fazia parte do que estava acontecendo comigo. Mas eu não conseguia acreditar. Parecia absurdo. Após alguns dias, o ataque não parava. Eu já tinha ido ao hospital, os médicos diziam que não havia nada de errado, mas a voz dentro de mim não parava de alertar sobre o Anthony. Então, meu tio falou: Joy, isso não está tendo fim. Você foi ao hospital, os médicos dizem que está tudo bem, mas você me disse que ouviu uma voz dizendo: 4 é suficiente, vá para sua irmã. Por que você não vai para sua irmã? Ela está na Nigéria e você deveria voltar para o set em Gana, mas por que não vai para sua irmã? Eu pensei um pouco e disse: ok, vou fazer o seguinte. Vou voltar para Gana, terminar com o Anthony, falar que não quero mais fazer esse filme e depois vou para a Nigéria para ficar com minha irmã. Na verdade, minha irmã era o último lugar onde eu queria ir, porque ela é uma cristã convertida, sempre falando sobre Jesus e coisas assim, e antes de todos esses problemas que eu estava enfrentando, eu jamais pensaria em ir até lá. Mas eu comprei a passagem, peguei o voo e no avião, meu corpo estava estranho, tremendo, sentindo que estava morrendo. Quando cheguei a Gana, Anthony me recebeu no aeroporto com os olhos vermelhos e irritados. Conversamos, fizemos algumas coisas para a grande empresa e enquanto ele falava comigo, uma voz dentro de mim me alertava: Joy, ele faz parte do que está acontecendo com você. Não acredite em nada do que ele disser. Porém, ele conseguiu me convencer a ficar. Ele disse que iríamos fazer uma produção rápida e que eu logo me sentiria melhor. Eu me disse: sim, vou melhorar. À noite, alguns atores e atrizes chegaram ao hotel e ficamos juntos. Anthony olhou para mim e disse: uau, é bom ver você tão feliz e sorrindo de novo. Eu sorri de volta, mas dentro de mim a voz me advertia novamente: não acredite nele. À noite fui atacada, estava morrendo, perdendo minha vida. Acordei e disse: me leve ao hospital. Ele me levou, mas o médico não estava lá, porque isso acontece com frequência na África. Depois fomos para uma clínica. Lá, fizeram novos exames e disseram que estava tudo bem. Me deram alguns remédios e eletrólitos. Voltamos para o hotel, mas nada melhorava. Fomos de volta à clínica, mas a solução não aparecia. Eu sentia que algo estava tentando tirar minha vida. Na terceira noite em Gana, à meia-noite, o ataque voltou. Dessa vez, eu ouvi uma voz muito forte dentro de mim dizendo: Joy, se você não sair daqui e for para sua irmã, você vai morrer aqui. Acordei assustada, com raiva no espírito, e disse a Anthony: me tire daqui agora, preciso ir para a Nigéria para minha irmã. Me leve agora. Ele perguntou: você tem certeza? Eu respondi: sim, me leve agora. Joguei algumas coisas na minha mala e entrei no carro. Ele estava irritado e queria que eu ficasse. Estávamos a caminho do aeroporto de Gana, por volta das 3 horas ou 4 horas da manhã, e ele olhou para mim e começou a chorar. Ele disse: você vai morrer, você vai morrer. Eu o encarei nos olhos e disse: Anthony, eu não vou morrer.
Deus não vai deixar isso acontecer. Ele ficou sem palavras, parecia surpreso, mas tentou me fazer ter medo, porque quando eu tinha medo, o ataque ficava mais forte. O ataque parecia que a vida estava saindo de mim. Meu peito estava apertado, minha boca seca. Eu sentia que estava morrendo. Quanto mais medo eu tinha, mais forte o ataque ficava. Mas, de alguma forma, encontrei forças para desafiá-lo. Chegamos ao aeroporto. Esperamos até às 6 horas da manhã, quando o balcão foi aberto. Comprei o bilhete e peguei o voo para a Nigéria. Quando cheguei, minha irmã me pegou no aeroporto. Ela olhou para mim e ficou assustada. Eu parecia tão diferente, muito debilitada, parecia que eu estava secando. Eu estava com uma sede terrível, a eletrólito que me deram na clínica de Gana parecia não fazer efeito. Eu bebia água, mas parecia que nada estava ajudando. Ela me levou diretamente para a igreja, onde esperamos o pastor. O pastor me olhou e perguntou: "Você é cristã?" Eu disse que sim, e ele então disse: "Você é cristã e uma atriz de Hollywood?" Eu não entendi muito bem a reação dele. Não sabia que cristãos, de verdade, não deveriam fazer parte desse tipo de indústria. Ele orou por mim e depois me deu um lenço abençoado, dizendo para colocá-lo sobre o peito sempre que os ataques voltassem. Voltamos para casa e naquela noite, por volta de meia-noite, o ataque veio novamente. Eu estava ali, já sentindo a vida deixando o meu corpo. Eles estavam me puxando para fora, tentando tirar minha vida. Então eu peguei o lenço branco e coloquei sobre o meu peito, e comecei a falar: "Eu clamo o sangue de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus." Então, a sensação começou a diminuir. Nos dias seguintes, eu pensei que ficaria na Nigéria por uma semana, mas acabei passando 6 meses lá, lutando pela minha vida. Cada noite, eles vinham para tirar minha vida. O filme que eu tinha feito, que deveria me tornar uma superestrela, estava prestes a ser lançado naquele momento, e era exatamente quando eles queriam me matar. Lembro que mencionei antes que sempre que Anthony ia lançar um filme, uma garota aleatória acabava morrendo. Eu nunca entendi a conexão até que fui para a Nigéria. Passei a orar, jejuar e ler a Bíblia, e foi quando o Senhor começou a abrir meus olhos. Uma das coisas que comecei a perceber foi que, toda vez que esse homem ia lançar um filme, alguém morria. Não conseguia enxergar a correlação até então. O filme que ele fez comigo era para ser um grande projeto, algo que me faria uma superestrela. Mas esse filme também estava destinado a tirar minha vida. Deus começou a me revelar muitas coisas pela primeira vez. Enquanto lia a Bíblia, eu finalmente entendi. Todas as noites, quando os ataques vinham, eu ainda não sabia orar direito. Quando o ataque começava, eu ficava em pânico, não sabia o que fazer. Aí, uma voz suave e calma me dizia: "Clame pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus." E eu começava a falar o que a voz me dizia, e o ataque diminuía. Minha irmã era muito orante, e nós batalhávamos juntas, orando e jejuando. Eu estava tão magra, e alguns membros da família dela ainda não gostavam de mim, porque ela era a única cristã na nossa família. Eles diziam: "Você precisa se afastar dela. Olha como você está, tão magra. Você estava prestes a se tornar uma superestrela, mas agora, por causa dela, olha o que está acontecendo com você." Eu olhava para eles e pensava: essas pessoas não sabem que eu quase morri. Os ataques vinham de diversas formas. Queriam me matar. Eu deveria ser usada como sacrifício para aquele filme, e eles já tinham feito tudo o que precisavam fazer comigo. Mas eu não sabia disso. Continuaram vindo em diferentes formas, com alguns ataques até mais estranhos. Algumas noites, parecia que uma cobra estava rastejando sobre o meu corpo. Eu sabia que era uma cobra, mas não estava dormindo. Ela se arrastava e se enroscava por todo o meu corpo, até chegar nas minhas partes íntimas. Eu ficava me perguntando: Deus, o que esse homem fez comigo? O que ele colocou no meu corpo? Eu estava acordada, mas o Espírito do Senhor me despertava e dizia: comece a orar, eles estão vindo. E eu começava a orar. E em minutos, os ataques paravam. A cada noite, a situação piorava. Durante o dia, eu lia a Bíblia, e o Senhor me ministrava, me dizendo: Joy, se você tivesse morrido naquele estilo de vida, você teria ido para o inferno. Não importa quantos fãs você tenha, não importa quantos seguidores, não importa se você é uma superestrela.
A vida que você estava vivendo era de maldade. Era uma vida de pecado. Se você tivesse morrido assim, teria ido para o inferno. Foi minha misericórdia que te salvou. Em uma noite, minha irmã e eu oramos muito, desde as 12 horas, o horário em que os ataques começavam. Eu estava tão cansada de orar, já tinha passado 4 meses lutando contra isso. Eu estava exausta, então eu pensei, sabe de uma coisa, Joy? Tudo bem que eles façam o que quiserem, estou cansada. Eu lutei por tanto tempo, todas as noites, não tenho mais trabalho, estou lendo a Bíblia, lutando contra tudo isso. Eu estou cansada de orar, cansada de lutar. Deus, está tudo bem. Minha energia estava se esvaindo, meu corpo estava fraquejando. E eu senti que estava indo embora. Justo antes de cair no chão, eu vi uma nuvem escura se aproximando do meu corpo. Mas antes que eu caísse, uma nuvem branca apareceu e afastou a nuvem escura. Então, voltei a mim mesma e comecei a orar. Recebi forças e energia de Deus e comecei a orar, clamando pelo sangue de Jesus. Minha irmã também estava exausta, mas Deus nos deu nova força e oramos mais e mais. Naquela noite, eu soube que a velha Joy havia morrido e aquela nuvem branca que entrou na minha vida me deu uma nova vida. Foi algo muito real e poderoso. Deus abriu meus olhos e me mostrou o que estava acontecendo, como Ele me defendeu e me salvou. Durante o tempo em que fiquei na Nigéria, fui fazer evangelismo. As pessoas me viam e diziam: "Por que você está pregando o evangelho? Você deveria ser uma superestrela, acabamos de assistir seu filme. Você não é a estrela de cinema?" Eu tentava explicar. Aquela indústria é altamente ocultista e satânica. Jogue fora esse filme. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas me olhavam como se eu estivesse louca. Eu tentava compartilhar o que Deus havia feito por mim. O Senhor me disse para compartilhar meu testemunho, contar para elas o que eu havia vivido. Mas os ataques não pararam. Uma manhã, eu acordei e me lembrei de algo. Em um dos meus sonhos, o Senhor me virou de cabeça para baixo e comecei a vomitar e vomitar, como se estivesse expelindo algo. E eram todas as coisas que Anthony havia colocado em mim, através de alimentos, bebidas e relações sexuais. Eu vomitava e vomitava até acordar. Em outra noite, minha irmã, que nunca tinha visto Anthony nem o dono da produtora, acordou e disse: "Eu vi esses 2 homens no meu sonho. Eu estava orando e protegendo você. E eles estavam tentando se aproximar de você. Eles estavam muito bravos comigo porque eu estava impedindo que eles chegassem até você. Eles olharam para mim com desprezo e parecia que, se não fosse por mim, eles teriam conseguido te pegar." Minha irmã descreveu exatamente o que esses homens pareciam na vida real, mesmo nunca os tendo visto antes. O Senhor confirmou, de várias formas, que essas pessoas estavam tentando tirar minha vida. Por fim, em um dos meus sonhos, algo enorme e nojento saiu de mim. Algo grotesco e gigantesco caiu de dentro de mim, na parte íntima. Lembrei-me de quando Anthony tentou ser íntimo comigo de forma apressada, antes de eu ir para os Estados Unidos, e eu sentia que aquilo era muito estranho, como se ele tivesse depositado algo em mim. Durante minhas sessões de libertação, algo grotesco saiu de mim, exatamente como no sonho. Eu fui até o banheiro e estava pensando sobre aquele sonho, quando o Senhor me disse: "Você foi substituída." Já haviam se passado meses de Anthony tentando me reconquistar, e aconteceram tantas coisas que não tenho nem tempo suficiente para compartilhar tudo. O Senhor me disse que eu havia sido substituída no altar deles e que eu precisava voltar para os Estados Unidos. Ele também me orientou a não viver mais o estilo de vida que eu levava antes. Eu deveria servi-lo, me concentrar, mudar meus caminhos, porque eu quase fui para o inferno. Então, eu sabia que quando voltasse para os Estados Unidos, todas aquelas vontades de ser celebridade, de ter tudo aquilo, estavam acabadas. Eu comprei a passagem e voltei para os Estados Unidos. Comecei a fazer evangelismo nas ruas, conversando com prostitutas, com todo tipo de pessoa, falando sobre Deus, sobre como o céu e o inferno são reais, e sobre como o satanismo está presente em tudo ao nosso redor. As pessoas da minha antiga vida, que me conheciam como a garota celebridade, diziam: "Mano, você teve um colapso mental, você só precisava de um descanso, você deveria voltar, você tinha um grande futuro, não sabe que você é uma celebridade? O que está fazendo?" Eu não acreditei neles, eu disse: "Não se preocupem, é porque vocês não experimentaram o que eu experimentei. Eu sei que o Deus deste mundo cega as pessoas que não têm o Espírito de Deus,
E elas não sabem como veneram essas superestrelas, tanto em Hollywood quanto em Nollywood. Eles não sabem quão satânica é a indústria. Na verdade, lembro-me de um dia, antes de voltar para os Estados Unidos, em que eu estava barganhando com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu sei que Nollywood é altamente ocultista e satânica, mas posso voltar e tentar minha carreira em Hollywood? Naquela noite, o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho ele me mostrou como Hollywood também era igualmente perversa. Quando acordei, disse: Ok, não vou mais me incomodar com essa vontade de ser celebridade. Acabou. Todas essas indústrias são apenas satânicas e perversas. Então, quando voltei para os Estados Unidos, as pessoas começaram a dizer: Você teve um colapso mental, você só precisa descansar. E eu pensava: Eu estou fora disso, estou terminada com isso. Eu também percebi que quando o Senhor me disse que eu havia sido substituída no altar deles, eventualmente, Anthony veio para os Estados Unidos e pegou uma jovem atriz promissora, que trabalhava comigo, e a levou de Houston para Gana. Quando o Senhor me disse: Você foi substituída no altar deles, tudo fez sentido. Desde então, os ataques não pararam. Uma das razões por que os ataques continuaram é que eles não queriam que eu compartilhasse meu testemunho. Eles sabiam que eu sabia demais e que as pessoas acreditariam em mim porque eu estava lá, vivi tudo aquilo com eles, com as superestrelas. Então, continuaram me atacando. Quando consegui um emprego normal como enfermeira, no meu primeiro dia de trabalho, eu estava com um medicamento nas mãos, pronta para atender o paciente, quando uma força invisível veio e fez com que todo o remédio caísse de minhas mãos. Eu sabia que uma força invisível tinha feito aquilo, e eu só pensava: ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acreditar. Estão lutando contra mim. Demônios estão lutando contra mim. Às vezes, enquanto eu dormia, essas forças vinham até mim. Elas diziam: Volte. Nós te daremos tudo o que você quiser. Riqueza. Qualquer homem que você quiser. Dinheiro. Riqueza. Volte. Nos meus sonhos, eu respondia: Não, não. Não quero voltar. Jesus me disse para não voltar. Ele não gosta dessa indústria. E eles diziam: Quem se importa com o que Deus diz? Volte. Quem se importa com o que Deus diz? Eu acordava e contava ao meu marido: Meu Deus, eu tive esse sonho em que as forças e principados vieram até mim oferecendo tudo. E eu disse a eles que Deus não gosta dessa indústria. E eles disseram: Quem se importa com o que Deus diz? Eu ficava perplexa, porque lembrando, eu sempre fui alguém que, se não visse ou tocasse, não acreditava nesse mundo espiritual. Eu não me importava com essas coisas, mas ali estava eu, no meio de tudo isso, com o mundo espiritual bem aberto para mim. Eles vinham várias vezes oferecendo para eu voltar, dizendo que me dariam tudo o que quisesse, e eu sempre dizia não. O Senhor também me visitou várias vezes para me alertar e me pedir para advertir as pessoas. Ele me disse para compartilhar meu testemunho, avisando as jovens, dizendo que, se morressem naquela indústria, iriam para o inferno. Toda vez que eu tentava compartilhar meu testemunho, eles lutavam contra mim. Se eu postava no Facebook ou Instagram, falava sobre a indústria ser demoníaca, alertando os jovens para saírem dela, dizendo que eles iriam para o inferno, naquela noite os ataques vinham com força. Eu tinha que clamar o nome de Jesus para ser salva, para ser libertada das mãos deles. Certa vez, o próprio diretor me escreveu. Ele disse: Eu quero que você volte. Você disse que é cristã, tudo bem, eu farei filmes cristãos. Só preciso que você volte. Estou pronto para fazer filmes cristãos com você. Eu pensei: esse homem não se arrependeu, ele é satânico. Como ele pode fazer filmes cristãos se ele é um servo de Satanás? Meu testemunho é longo, e desde que isso aconteceu, o Senhor abriu meus olhos. O sangue de Jesus me salvou, e agora, de alguém morna, eu me tornei uma cristã apaixonada por Jesus. Agora, eu sei que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Se não fosse pelo sangue de Jesus, eu não estaria viva agora. Eu deveria estar morta, isso é certo. E não só isso, eu deveria estar no inferno. Aquele homem me usou como sacrifício porque sabia que eu nunca serviria ao ídolo deles. Mas eu não conhecia Jesus e nem estava interessada em me envolver com o ocultismo, apesar de todas as propostas que ele fez. Eu era muito ingênua, muito americana para acreditar que existia um mundo espiritual. Ele tentou me envolver no ocultismo de várias formas, mas eu só falava de Deus, era religiosa, mas não tinha Jesus em minha vida.
O que eles enviaram para mim teria me destruído, mas pela misericórdia do Senhor e pelas orações de todos ao meu redor, Ele interveio e me salvou. Agora, estou compartilhando meu testemunho e tentando alertar os outros. Os atores e atrizes sabem quem eu sou, mas uma das razões pelas quais não respondem é porque, assim como o diretor depositou tantas coisas em minha vida através de relações sexuais, comida e bebidas, é assim que a maioria dos atores e atrizes é controlada. Se eles dizem aos homens para se vestirem de mulher, eles vão vestir. Se dizem às mulheres para dormirem com animais, elas vão fazer isso. Eles fazem tudo o que mandam. Eles fazem isso porque são muito parecidos com o que acontece nas práticas ocultistas. Depositaram coisas em suas vidas, como feitiçarias e maldições, e controlam suas vidas dessa forma. Deus teve que remover todas as coisas que esse homem havia depositado em mim. Quando todas essas coisas saíram de mim, foi quando eu realmente voltei a mim mesma e consegui dizer não a tudo isso. Então esse é o meu testemunho. Jesus é o Senhor, o Evangelho é real e Satanás nos odeia. Tive muitas interações com demônios, potestades e principados que tentaram me silenciar. Eu aprendi que os demônios nos odeiam. Eles oferecem tudo o que queremos, se puderem colher a nossa alma. Quando vivemos em pecado, abrimos nossa alma para os demônios, e este corpo pode se tornar uma casa para eles. Se você for à Bíblia, ela diz que quando um espírito imundo é expulso de um homem, ele anda por lugares secos, não encontra descanso e então pensa: vou voltar para minha casa. E diz que ele traz consigo 7 espíritos mais malignos, e quando ele toma posse dessa pessoa, o último estado dela é pior do que o primeiro. Nós, seres humanos, somos uma casa, um abrigo para os demônios. Eles conseguem nos acessar quando vivemos em pecado. Eles nos oferecem tudo o que queremos. Você quer uma casa? Quer um carro? O que você quer? Se você ama dinheiro, vou te dar isso. Só venha e cometa pecado, porque através do pecado, eu terei acesso ao seu corpo, à sua alma, e poderei manipulá-lo para promover a cultura que eu quero. Uma cultura pecaminosa que quero influenciar o mundo com. Se você quer dinheiro, vá em frente. Durma com um homem casado, você vai conseguir o dinheiro, mas também vai se abrir para a possessão demoníaca. O que você ama mais do que a Jesus? Nós vamos te dar, porque queremos que o seu corpo nos hospede, e aí poderemos influenciar sua vida de forma demoníaca. E é disso que o estilo de vida das celebridades se trata. Pessoas não cristãs, e agora, até mesmo celebridades cristãs. Porque há cantores cristãos que querem tanto a fama e o dinheiro que estão dispostos a cometer pecado. Então, na boca deles, estão dizendo Jesus, mas suas vidas são extremamente pecaminosas. Eles também podem ser usados por demônios, potestades e principados, mesmo dizendo Jesus com a boca. Não há terreno sagrado para atividades demoníacas e possessão. Não importa se você é um artista cristão ou secular. Desde que permita o pecado em sua vida, você estará dando acesso à possessão demoníaca. E eles vão trazer a fama, o dinheiro, as conexões, a atenção da mídia, o que você quiser. Eles vão trazer tudo isso. Basta que você nos permita entrar, e então começaremos a manipular e usar sua vida e sua alma para influenciar o mundo. Então, encorajo os irmãos e irmãs que estão assistindo a deixarem essas coisas que apenas abrem portas no reino espiritual, portas que não queremos abrir. Vamos buscar ao Senhor. Vamos buscá-lo em oração, jejum, lendo a sua palavra e através da consagração. Vamos abrir as portas para o Espírito Santo fazendo essas coisas. Eu incentivo todos a deixarem essas coisas mundanas, especialmente o entretenimento secular. Existem várias entrevistas de celebridades que admitem publicamente, em entrevistas de rádio, TV, revistas, sobre os pactos que tiveram que fazer com o inimigo para ganhar fama. Eu fiz muita pesquisa, passei meses pesquisando e ouvindo essas entrevistas de celebridades, e fiquei pasmo ao ver como eles admitem na TV. Até uma atriz, uma das minhas favoritas que eu costumava assistir o tempo todo, admitiu publicamente em uma entrevista que, quando tinha 12 anos, ela convidou Satanás para sua vida dizendo que faria qualquer coisa para se tornar famosa. O público ria, mas o que acontece é que quando uma celebridade confessa a verdade, o público ri e diminui a importância daquilo. Eles não deixam as pessoas pensarem sobre o que ouviram, porque a risada atenua. Mas ela estava dizendo a verdade. Muitas dessas celebridades são demonicamente possuídas. Ela disse em uma entrevista que vendeu sua alma para o diabo
E todos riram. Eu fiquei me perguntando, por que eles estão rindo? Ela está dizendo a verdade. As pessoas estão sob esses feitiços. A TV faz com que as pessoas fiquem sob esses feitiços, esses encantamentos, que controlam a percepção da realidade delas. Elas não entendem, estão espiritualmente cegas. Então é por isso que estamos orando constantemente por todos os nossos espectadores e inscritos, para que o Senhor continue abrindo nossos olhos espirituais e nossos ouvidos espirituais a cada dia. E uma das melhores formas de fazer isso é orando e jejuando. É por isso que quero convidar todos os que estão assistindo a uma cadeia de jejum de 1 ano, que estou organizando para a glória de Deus. Eu tive essa ideia por causa de como o jejum é poderoso e como me ajudou. Então pensei, deixe-me motivar outros, deixe-me encorajá-los, começando essa cadeia de jejum de 1 ano. Eu estarei orando e jejuando todos os dias por todas as petições que vocês apresentarem para este ministério. Então, se você tiver algum pedido de oração, escreva nos comentários do vídeo. Você pode manter seus pedidos de oração de forma mais geral, caso não queira se aprofundar em detalhes pessoais. Basta dizer, por exemplo, ore por um pedido especial que tenho no meu coração. E eu e centenas de outras pessoas começaremos a orar e jejuar por esses pedidos. Eu convido todos que estão assistindo a se juntar a nós. Como mencionei, estarei orando e jejuando todos os dias por essas petições. Mas você pode jejuar 1 ou 2 dias por semana, ou 1 ou 2 dias por mês, o que for possível para você. Só peço que todos participem, porque há muito poder no jejum e na oração. O jejum abre as comportas do céu para que possamos obter libertação, cura física, milagres, os dons do Espírito Santo. O jejum é tão poderoso e nos permite alcançar essas coisas muito mais rápido do que se não jejuássemos. O jejum acelera as coisas, isso é verdade. E também quero falar sobre o meu livro, que se chama O Nascimento e a Morte de J.J. Bunny. É a minha história completa, porque devido ao tempo, não consegui compartilhar tudo. Mas, por exemplo, se você tem algum membro da família envolvido com entretenimento, esse é um bom livro para dar a ele. Se você tem uma jovem que diz, eu quero ser a próxima Beyoncé, esse é um livro que você pode dar a ela, porque ao ler, o Senhor pode abrir os olhos dela, orando por isso. Amém. Eu também gostaria de orar brevemente pelos nossos espectadores. Se você está lutando contra qualquer coisa, junte-se a nós, e nós oraremos e jejuaremos com você. O Senhor responderá. O Senhor quer salvar. Ele ama sua criação. Com o meu relacionamento com Jesus, percebi que Ele não nos criou e nos deixou à mercê das dificuldades. Ele realmente nos ama, mas nós não queremos ir até Ele porque amamos as coisas materiais, e o diabo coloca uma isca na nossa frente e nós corremos atrás dela. Mas Ele nos odeia. Ele e seus demônios nos odeiam profundamente, enquanto o Senhor nos ama e quer nos dar o desejo do nosso coração. Mas antes Ele quer nos preparar, para que o presente não nos destrua. Com todo o seu amor, Ele nos chama, mas nós estamos correndo atrás do diabo. Por favor, entenda, o que quer que você esteja passando, Jesus te ama. Se você tivesse uma ideia mínima de quanto Jesus realmente te ama, você jamais se aproximaria do diabo e de seus demônios, que tanto te odeiam e querem te destruir. Vá até Jesus, Ele te ama. Deixe-me orar. Pai, Senhor, agradeço muito por esta grande oportunidade que o Senhor me deu aqui para compartilhar a sua palavra. Obrigado por abrir nossos olhos. Obrigado por nos salvar das mãos e do domínio dos demônios. Obrigado por transformar nossa vida em um testemunho. Pai, oramos por todos que assistirão essa entrevista. Senhor, atrai-os. Faça-os sentir o seu amor. Faça-os conhecer o seu amor. Abra os olhos deles para as mentiras do maligno. Pai, faça-os perceber que o Senhor quer que eles estejam no céu, um lugar onde não há mais dor, nem tristeza. Este mundo é um campo de batalha pelas almas, e o inimigo quer a alma deles para a destruição, mas o Senhor quer abençoá-los, quer amá-los, e no final da vida deles, quer que eles venham para o céu com o Senhor. Todos aqueles que estão sob qualquer tipo de engano satânico, Pai, assim como o Senhor abriu meus olhos, abra os olhos deles agora, em nome de Jesus. Dê-lhes ajuda, envie ajudadores, discernimento, Pai. Faça tudo o que for necessário para salvá-los agora, em nome de Jesus. Eu oro para que eles recebam e aceitem o Senhor, e não resistam aos seus braços de amor,
aos braços que querem salvá-los. Que eles não lutem contra seus braços em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Você viu ao longo desta história como os caminhos que escolhemos podem nos levar a lugares escuros e dolorosos, longe de quem realmente somos e daquilo que Deus preparou para nós. Joy, uma mulher com um grande sonho, foi envolvida por uma indústria que a prometia fama e poder, mas que na verdade a aprisionava, explorando sua alma, sua dignidade e a sua fé. Essa história não é só sobre Hollywood, Nollywood ou o brilho das estrelas. É sobre escolhas. O que você valoriza mais na vida? Sua carreira, sua fama, o sucesso à custa de tudo? Ou você está disposto a ouvir a voz de Deus, que sempre está chamando para um caminho de luz e paz? Será que o brilho da fama vale a pena quando a alma está em jogo? Quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? Você está no controle das suas decisões ou está permitindo que o mundo e suas tentações te guiem para lugares escuros? Hoje, você tem uma chance de refletir e mudar. Não importa o quão distante você possa sentir que está de Deus. Ele sempre estará lá, esperando para te dar um novo começo. Não deixe que as promessas falsas do mundo te afastem da verdadeira paz que você encontra em Cristo. O que você quer para o seu futuro? O que você escolher agora pode mudar o curso da sua vida. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar explorando juntos a palavra de Deus, aprendendo a seguir o seu caminho e descobrindo a verdadeira liberdade que Ele oferece. Deus te abençoe e lembre-se, você tem poder para transformar a sua vida com Jesus ao seu lado. O que você escolhe para a sua vida agora? Não deixe para amanhã o que pode mudar sua vida hoje. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença santa, reconhecendo que Tu és o Filho do Deus vivo, cheio de poder, graça e amor infinito. Nada está oculto aos Teus olhos, e nenhuma causa é pequena demais para o Teu cuidado. Começamos esta oração apresentando diante de Ti, Ana Cristina Braz, Senhor, como alguém que clama com fé pela libertação de suas filhas e de todos os seus familiares. Que o Teu sangue precioso traga quebrantamento, restauração e salvação a cada coração, rompendo cadeias espirituais e estabelecendo a Tua paz onde hoje há luta. Pai amado, estendemos esta intercessão por Miriam Garcia, colocando também diante de Ti sua neta Dasha Lúcia. Que a Tua mão protetora esteja sobre essa família, trazendo saúde, direção e um futuro guardado sob a Tua vontade perfeita. Lembramo-nos ainda de Janice Miranda, lá de Diamantina, em Minas Gerais. Senhor, visita essa vida com consolo, esperança renovada e respostas claras. Que ela sinta o Teu cuidado pessoal e a certeza de que Tu caminhas com ela em todos os momentos. Jesus, nós clamamos também por Arlete Lofita, em Angola. Que haja libertação em todas as áreas de sua vida, espiritual, emocional, física e financeira. Que toda opressão caia por terra e que a luz de Cristo resplandeça com força, trazendo uma nova história marcada pela Tua presença. Por fim, colocamos diante de Ti Simone Patrícia Alves, e especialmente seu filho Leonardo, que se encontra detido neste momento. Senhor, entra nessa situação com justiça, misericórdia e redenção. Alcança o coração de Leonardo, fortalece Simone e transforma essa circunstância em testemunho do Teu poder restaurador. Nós cremos, Jesus, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada é impossível para Ti. Recebe esta oração e age conforme a Tua perfeita vontade, porque confiamos no Teu amor e no Teu poder soberano. Amém. Se você também deseja oração, escreva nos comentários seu nome, sua cidade e o motivo da oração. Estaremos orando por você, crendo que Cristo continua operando milagres. Hoje, eu gostaria de falar sobre 8 orações que você precisa parar de fazer imediatamente. Algumas dessas orações não apenas não agradam a Deus, como também podem ser orações de feitiçaria. Sim, você ouviu direito. Elas não só podem impedir que as bênçãos de Deus cheguem à sua vida, mas também podem atrair o desagrado de Deus e trazer problemas para você. Deus é contra esse tipo de oração.
Os 8 tipos de orações que você precisa parar de fazer: orações para anjos, orações para Maria, orações para santos. A segunda é a oração repetitiva e formulaica. A terceira é orar pedindo mal ou maldições para as pessoas, pronunciando maldições em oração ou pedindo a Deus que as puna. A quarta é orar com intenções manipulativas, ou seja, orar por coisas egoístas e ambiciosas. Veja, orações onde você não se submete à vontade de Deus, orações onde você não se submete ao plano de Deus, ao reino de Deus. Mesmo que, por algum motivo, você receba essas coisas, elas vão te afastar de Deus e te distrair, e você acabará em um lugar pior do que estava antes. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.